So my feeling is regarding transparency that we have two worlds. We have the vertical world, which thrives on secrecy, either because they want to protect markets, scarcities through intellectual property, or political power and hide some dealings and stuff, right? But then if you look at the horizontal world, transparency is not an issue because we are transparent by default. The Wikipedia is fully transparent in the sense that every line has changed. You can look at the whole history. It's the same with Linux. It's the same with the projects I showed. So for us, transparency is like, yeah, you know, go look, it's there, right? So it's not an issue for us. But it's also, you know, not the case that because it's there, we have to read everything, right? I mean, that's where we have to change our mindset. It's not because all the information is out there that you have an obligation to consume it all. And so I think that our position is very much like a gardener. I mean, think about it. If you're a farmer, you know, you could work 24 hours a day improving your stuff, or you can say, I trust nature, I go with nature, and then you have like a permaculture where, you know, with 3 hours of work a day, you can feed a community of 100 people because you let it grow, basically. And so I think in terms of the peer-to-peer world, what we're realizing is that the knowledge is in people's experience. So it's not about the data, the whole history of the thing. It's about, at the right time, have a conversation with the right people who have embodied experience and who are the bridge between that field. But I think what it requires, what we don't have yet on a massive scale, is literacy, network literacy, digital literacy. We are not cognitively in the schools. We don't learn the level of cognitive skills that we actually need to navigate in this new world. And I think that's the issue more than any objective problem. Very good. Yeah, please. I have a comment for both of them. Don't forget your microphone. I remembered I didn't need my headphones, but I forgot the mic. I have a comment on both of what you said, which I very much agree with. The notion that transparency becomes the default is exactly where we should all be headed, and that should be very much at the top of the agenda that we have. The Sunlight Foundation created a piece of legislation to parallel our Freedom of Information Act. We called it the Public Online Information Act. And if that were to be passed, all information by default that is required to be made public would be made accessible online. So every report, every data set that's required to be made public, because we have a lot of information in the U.S. that I say is hidden in broad daylight. We don't know what government collects, what kind of information, even though we've asked the administration to make a list of that, to do an audit. We don't know what we don't know. And so this law would require that everything become public. I created some controversy in the U.S. right after Sunlight was founded when I said we should do away with our FOIA law, our Freedom of Information Act law, because the default should be openness. What FOIA does is say to all of us citizens, you must ask the government information for your information as opposed to government making it accessible. And the agenda point that you made is, I think, very, very important. We have tried to create an agenda for the kind of government information we wanted to be released, and we've shared it, but no one in government seems to be terribly interested, but it helped us focus on our own priorities as well. Yeah, sure. Desculpa, eu ia fazer em inglês. O comentário sobre o seu comentário é o seguinte: o que o governo está coletando e tudo que o governo coleta devia ser tornado público. O parlamento inglês acabou de aprovar 1,8 bilhões de pounds para coletar toda a informação que cidadãos e instituições circulam online na Inglaterra. Então, quer dizer, de repente a gente tem que tomar algum cuidado também, porque primeiro o governo não devia estar coletando isso. Depois, se a gente disser que tem que tornar público tudo que o governo está coletando, a gente vai eliminar uma coisa absolutamente essencial da humanidade, que é a assimetria de informação no nível de proteção pessoal, né, no nível de privacidade. Vale a pena dizer, no caso dos Estados Unidos, que o maior prédio, do ponto de vista de recursos sendo investidos hoje em construção nos Estados Unidos,
Só o prédio é $1 bilhão, está na lista dos 10 maiores projetos, no topo da lista dos 10 maiores projetos de prédios em construção dos Estados Unidos, é o novo data center da NSA. Isso é um negócio, para mim, é absolutamente preocupante, entendeu? Quer dizer, os governos têm que ser held accountable. A gente tem que catar os governos de volta e dizer, olha, você não pode coletar tudo que você quer. Então, tem uma agenda negativa sobre dados também. A gente quer saber muito sobre o que é que o governo está fazendo. E quer que ele saiba o mínimo possível sobre o que nós, como cidadãos, estamos fazendo, porque senão a gente vai deixar de ser quem a gente é. Muito bom. Michel. I just want to make a little precision. So when we say transparency is the default, it doesn't mean everything has to be transparent, right? It means that you make an effort if you want it not to be transparent. While today everything is secret and you have to make an effort to make something open. So we're not saying everything should be transparent, but we think that, so if you work together as peers, then obviously it's transparent. But if somebody says, oh, well, I wouldn't like this to be in broad daylight, then you change your settings, right? So you have to have this sovereignty and freedom to change that default, but the default is that. That's a precision I wanted to make. Muito bom. Acho que tem alguns pontos importantes aqui. Por exemplo, a questão de que o Brasil aprovou há pouco tempo a sua lei de acesso à informação, algo que a Ellen estava falando. No entanto, a gente ainda precisa dar um passo adicional, que é de fazer algo como o que você descreveu, que é a necessidade de colocar essas informações online. Não basta ter só o cidadão indo até o governo e pedindo a informação que ele quer ter. O governo deveria ir lá e proativamente já colocar aquela informação. E isso em si já seria um insumo enorme ao empreendedor social, que poderia pegar aquela informação e depois sair criando aplicações diferentes, ideias diferentes. E isso casa com a pergunta que eu quero fazer agora, que é o seguinte: qual é o papel de, por exemplo, dessa cultura digital que emergiu a partir da tecnologia? Coisas como o open source, código aberto, Creative Commons e todas as possibilidades de você poder pegar código e insumos que estão livres e abertos, licenciados, para o empreendedor social fazer o seu negócio. Sobre isso, eu gosto muito de um livro chamado The Lean Startup, que quer dizer em português a empresa iniciante, startup magrinha, porque ela pode, por exemplo, pegar coisas que já estão disponíveis gratuitamente na internet e remixar aquelas coisas, montar coisas que sejam do interesse dela e já fazer serviços que são muito úteis com um grau de investimento muito baixo. Então, acho que isso abre as portas e diminui as barreiras de entrada para novos empreendedores sociais. Então, queria perguntar um pouco qual é o papel de hackathons, maratonas hacker, open source, Creative Commons para esse tipo de novo empreendedorismo que surge agora. I think you actually said it yourself, which is the technology lowers the barrier for entry into the new economy. One of the things that we have discovered, and Sunlight is very intent on building communities. We build different kinds of communities online. But one of our most successful community building efforts has been amongst technologists who are used to working remotely, who engage online, who may have day jobs, but they also participate in the evenings and at night in various activities. And we've been very, very successful at giving people the opportunity and some of the incentives by creating contests to help solve various problems. But I think the bottom line is that all you need is that spark of creativity and some hacker mentality and good guesses about usability, and you can test that in your neighborhood down the block, and then you're pretty free to begin to develop and enter the new economy. If you look at some of the most popular, I think economically, apps in the U.S. that are built off of government data, the first one would be the weather, right? Every morning, maybe several times a day, no matter where I am, I'm checking the weather just because I can. I already know it's going to be 75 degrees here, but I've checked it twice already today because
I wanted to see whether there would be a storm in the evening that might delay my flight. So that's a commercial app built on government data. There's another app I use constantly called Fly on Time, and this will tell you whether your flight information, based on past record, whether your flight is likely to leave on time. And so these are apps that have been created by businesses and entrepreneurs that show how easy it has been to be very successful in the new economy. Tem uma pergunta rapidíssima, só de complementação, que o Michel pode responder depois também. No início, você mostrou vários sites da Sunlight Foundation, que são open source. Um empreendedor social brasileiro poderia reproduzir ou replicar os modelos exatos dos sites da Sunlight Foundation aqui no Brasil? Como é que ele poderia fazer isso? Yes, the simple answer to this is yes. So the code that is used to develop this, all of these websites is available on a site called GitHub, G-I-T-H-U-B. And it can be taken down and improved upon. It's not as easy as 1, 2, 3, I understand. So I can't code my way out of a paper bag. But I understand people who do code would look at this code and would say, well, yes, this back end would work very nicely because our legislature puts out information in a similar format and we can simply use this. In an example, in the U.S., very shortly after our Open Congress site was founded, we woke up one morning and saw a site called Open Massachusetts, one of our states. It was exactly the same. And that's because the way the Massachusetts legislature put out the information allowed the developer in an evening, essentially, to stand up a separate site. Obrigado. Silvio. Sobre primeiro o assunto da cultura digital e a nova economia, depois ligando com floss e barcamps e finalmente qual é a promessa real de peer-to-peer e open source. Em 2004 eu escrevi um texto que está na internet, se vocês procurarem. O título é em inglês, mas o texto é em português. Chama Closed versus Open equals No. Fechado contra aberto é igual a não. E esse texto parte do seguinte ponto, que a batalha ou a guerra entre software aberto e fechado já havia se acabado em 2004. Na realidade, eu já falava do que tinha acontecido até 2003. E a gente estava entrando numa outra era, que era de no software. Software como serviço. Informação provida como serviço. Plataformas como serviço. Uma coisa que hoje é absolutamente comum, mas não era nada óbvio em 2004. Por que isso aconteceu? Porque a internet está construída em camadas, né? Tem uma camada embaixo de infraestrutura, que é basicamente de hardware, cabos, satélites, servidores, roteadores. Você tem uma camada no meio de serviços. Então, quando a gente olha para um serviço que está nessa camada do meio da internet, como HTTP, por exemplo, que é um protocolo que possibilita um conjunto de serviços, em cima disso a gente implementa a web, que são os sites. Em cima do protocolo HTTP, em cima do protocolo SMTP, que é o protocolo de transferência de correio eletrônico, a gente implementa e-mail. Em cima do protocolo UDP, por exemplo, a gente implementa rádios na internet e por aí vai. Essas coisas que a gente implementa são as aplicações lá em cima. O que foi que aconteceu do ponto de vista de programação? Ao invés da gente simplesmente ler a internet, como acontecia no começo, que a gente lia dos grandes portais e serviços, e depois de ler e escrever usando as aplicações, a gente passou a escrever a internet usando interfaces de programação que começaram a se tornar possíveis em função da disponibilização de software como serviço na rede. Então, o que acontece hoje quando a gente olha para um serviço como o WordPress? Eu vou lá e posso programar o WordPress para mim e tem 600 milhões de usuários lá. Eu não preciso instalar o WordPress para mim. Tudo bem que é grátis, mas é o mesmo problema de Blogger. É grátis e é aberto, no caso do WordPress. Mas para que eu vou mexer com isso se eu tenho isso muito mais fácil como serviço? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque ao transformar essas coisas em serviços, alguns foram lá, se anteciparam, fecharam os formatos e capturaram os usuários dos serviços. Esse é o caso de Facebook. Tem 1 bilhão de usuários e todo o seu conteúdo de 1.200.000 itens de conteúdo por minuto que está travado dentro de Facebook hoje.
Se a gente usa Facebook por cima e deposita conteúdo, nós estamos lendo e escrevendo em Facebook o conteúdo. Mas Facebook tem uma interface pelo lado que a gente pode programar Facebook como um computador. Isso começou a se tornar cada vez mais comum. Esse é o caso para Facebook, para Twitter, para Salesforce, para Gmail, para Microsoft Azure, para o que você quiser. Então tem uma web de serviços lá fora. E essa web de serviços, ela é quase que inatingível para o cidadão comum, porque o gasto, o investimento de capital para criar um ponto dessa web de serviços é da classe do que você precisa para criar uma hidrelétrica, não é? No caso de muitas delas, maior do que a classe que você precisa para criar uma hidrelétrica. Então o que a gente precisa fazer, na minha opinião? A gente precisa refundar essa história. Tem uma forma de fazer uma internet totalmente peer-to-peer, back. Se vocês procurarem na web, de novo, tem um paper meu, que está publicado em aberto, não está em nenhum jornal, está no archive.org, chamado The Emerging Web of Social Machines, a rede emergente de máquinas sociais, onde eu proponho uma forma, que eu acho que é completamente nova, da gente retomar o controle de negócio e fazer que cada um volte a ter a sua verdadeira rede pessoal, seu e-mail pessoal de novo, que a gente assuma o controle de volta, não só dos nossos dados, mas dos processos que tocam os nossos dados. Eu acho que isso é implementável. Eu estou tentando fazer uma implementação de e-mail usando esse paradigma, de tal maneira que o meu e-mail seja meu e Ronaldo está envolvido nesse esforço. Muito bom. Michel, Yes. 2, 3 minutos. 2 minutes. So I'll try to be short. So basically, I use an analogy, right? In our behavior as humans, we are at least partially determined by our biological DNA. Within our social organization, we are also partially determined by our social DNA. And what is the DNA of current society? It's very easy to summarize. We think nature is infinite. And therefore, we have an economic system which is based on infinite growth, infinite accumulation of capital. We think nature is a resource which can be depleted without regeneration. And then we think that sharing is bad. So the abundance of culture and science is made artificially scarce through intellectual property. So what is finite we think is infinite, and what is abundant we make scarce. And so this is what we have today, and this is what is destroying the planet. Now if you go from the macro to the micro, it's the same thing. We have a company, a shareholder structure, which says we are here to maximize our profits. So everything for us is a resource. We ignore externalities. And the way we solve this until now is by saying, okay, we need to regulate the companies, because by themselves they won't do the good things, so let's regulate them from the outside. But because of the financialization of our societies, this is no longer working, because basically they've taken over the state. Maybe not fully yet in Brazil, but look the news in Europe and you will see. We've been taken over. There has been a coup, a financial coup. And so this system is no longer working. So what I think is that we need post-capitalist, commons-oriented forms of enterprise. And what is the difference? I think social entrepreneurship for me is already post-capitalist. Why? Because capitalism is you do something to make money. But a social entrepreneurship is somebody who uses money to do something good. So even though he uses accounting and all the kinds of things that we were developing in this type of society, it's done with another purpose. So it's already, I think, a transitional format that points to something different. But what I want to stress is the need for ethical enterprise, whether social entrepreneurships, fair trade, co-ops, whatever their name is, that they connect with the commons, with shared code. And if we can do that on a micro level, then it can become the seed of a new type of society on the macro level. So I think this is basically our historical task today, is to build those transitional forms so that we can have a sustainable economy that serves human needs. Muito bom. Eu vou passar agora para a parte de perguntas do público em geral. Então, só lembrando, quem quiser fazer pergunta, tem um papelzinho, pode passar para o pessoal que está auxiliando aí. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta sobre o futuro, um exercício de futurologia. E vou pedir para listar
em 1 minuto, 30 segundos para cada, quais são os 2 principais desafios que vocês veem para os próximos 10 anos com relação à tecnologia, sustentabilidade dentro da área de cada um. Então, são 2 desafios, 1 minuto, 30 segundos para cada desafio. Vamos ser direto ao ponto. Ellen. Certainly the biggest challenge for all of us is getting government to provide the information and the data that it collects. Whether that begins with an audit of the kind of an audit listing the actual data that it collects, or whether we just suddenly see an influx of data. But the biggest challenge is that government understands that information is power. They don't want to release it, but that is precisely the reason we do want to release it and we want to distribute it. So that is certainly the biggest challenge for those of us who are looking at government data. And the second biggest challenge is on the citizen engagement side, frankly, which is that citizens, certainly in the U.S., which I know all too well, are cynical, except that it's in a way not a cynical response about government. It's very reasonable. Government does not care much about citizens. The power is invested in the few in the U.S. And so citizens are skeptical that government will ever do anything well for them. So they are reluctant to embrace even the new technology to engage with their elected officials. So for us, these are the 2 sides of the problem and the 2 biggest challenges. 1, getting government to do what it doesn't want to do, and 2, getting citizens to engage in an honest way with government and its elected officials. Primeiro, uma consideração. Nos próximos 10 anos, sempre se constrói o comportamento dos próximos 50 anos. Porque uma geração passa por dentro da escola fundamental e média, e é isso que vai prepará-la para os próximos 50 anos, e isso é absolutamente marcante. Segunda consideração, tudo é software. Todo o planeta Terra passou a depender intrinsecamente de software, e eu desafio qualquer um de vocês aqui a voltar para casa sem se encontrar com isso. Do motor do carro flex ao ônibus, o sinal de trânsito, a eletricidade, absolutamente tudo é software. Muito bem. O maior desafio dos próximos 10 anos, e para cada ano que a gente não fizer, dos 10 anos seguintes, é fazer com que todo mundo aprenda a programar até o fim do ensino médio. Ou você programa, ou você vai ser programado. Não tem nenhuma outra alternativa. É binário essa decisão. Até porque nós estamos falando do mundo digital. Ou você programa, ou você vai ser programado. No futuro de curto prazo, próximos 10, 15 anos, quem não souber programar será sempre programado. E esse é o maior desafio que a gente tem. As teorias fundamentais da computação, da comunicação e do controle são da década de 30 e 40, estão consolidadas. A gente está ensinando coisa muito mais recente no ensino fundamental e médio, só que como são teorias de coisas abstratas, a gente não conseguiu formar professores ainda em quantidade para ensinar isso de maneira massiva. Falando no que Ronaldo citou, barcamps, hackathons, game jams, tudo isso que a gente faz de forma periférica à escola é importante, cria consciência, empodera uma porcentagem de jovens, às vezes até de adultos que se envolvem, mas se a gente não tiver um envolvimento massivo em trazer o conhecimento, talvez da teoria mais importante da sociedade da informação, que são as teorias da informação e da comunicação, para o ensino médio e depois para o ensino fundamental, a gente só vai estar perdendo tempo, e daqui a 50 anos, numa reunião como essa, a gente vai estar falando das mesmas coisas. Well, I'll come with maybe a paradoxical answer. It's all about money. So, you know, when I show examples like Wikispeed, these people can develop a car in 3 months, make it in a week using biodegradable material, but they have no money, so they can't scale. Theoretically, they can scale, but you know, these people have to make a living. So we now have a financial system which is completely divorced for human needs. The efficiency of scale have gone down, but also the profit capabilities are down. The money now is not in production, it's in speculation. So all the money is escaping the real productive system.
as becoming a negative force. And I think that we need to find pools of capital, slow money, that has a different logic and that can actually connect with those new entrepreneurs that are commons-oriented and creating value for humanity. And once we have that, then all the things that we see now on the margins can grow actually very fast and become core aspects of our economy and society. Very good. Ok, então vamos passar agora para as perguntas da audiência. Eu tenho a primeira pergunta, que é do Paulo Renan para o Silvio Meira. E é uma pergunta sobre o marco civil da internet, que é um processo de construir uma lei colaborativamente, que foi feita através da internet. E o Paulo pergunta se o marco civil tem um impacto, por exemplo, no mercado de ensino formal no Brasil, e se não, qual seria a relação do marco civil com a educação, e se o Silvio tem alguma sugestão ao marco. Até só lembrando, o marco civil, a gente lá na Fundação Getúlio Vargas participou do design do projeto em parceria com o Ministério da Justiça. Então, Silvio. Bem rapidamente, o Marco Civil é um exemplo único no Brasil, recentemente, do ponto de vista legal, do ponto de vista de criação e legislativa, de envolvimento coletivo, né? Nós estamos falando de construção coletiva de conhecimento em larga escala, inclusive global, porque uma parte significativa das contribuições não veio, obviamente, do Brasil, veio de pessoas que estavam interessadas na internet do Brasil, que às vezes nem são brasileiros, estão em qualquer lugar do mundo, estão interessados nisso. Se a gente olhar para a internet como uma das infraestruturas do futuro, talvez como a infraestrutura central do futuro, ter um marco civil da internet que crie uma rede efetivamente aberta e que é destinada muito mais do que a controlar, a empoderar os cidadãos e as instituições, o Marco Civil é um avanço significativo no empoderamento dos cidadãos e das instituições na rede como parte de um processo educacional. Agora, a menos que o Ronaldo conhece de forma muito mais objetiva e prática do que eu, o Marco Civil trata da internet at large, e não da internet especificamente, né? A internet larga e não da internet específica. Não tem nada que eu me lembro no Marco Civil que diz para a educação vai ser usado assim ou assado, não é isso? Ou que vai limitar, ou que vai poder ser limitado para isso ou para aquilo. É mais ou menos como a gente estivesse dizendo o seguinte, né? Se tem uma eletricidade do tempo que nós estamos vivendo, ela se chama internet. É a infraestrutura de informação global em cima da qual todos nós vamos estar. Não adiantaria muito ter botado limites lá atrás no que a gente pode usar a eletricidade. Nem dizer eletricidade vai ser usada prioritariamente em sala de aula. Isso seria um troço que não seria execuível como norma no regulamento, no espaço regulatório da eletricidade. O que eu acho que a gente tem que olhar é para o outro lado. O que a gente precisa é de um marco civil da educação. E aí sim, esse daí vai dizer como é que a gente vai usar a internet. Note que nós temos um marco civil da internet, que nós nessa sala, e muito mais brasileiros entendem, do que entende qual é a lei de diretrizes e bases da educação e por que a educação não funciona no Brasil, que é exatamente porque ela é uma porcaria. Esse curto-circuito educação e internet, eu acho que é bem interessante. Pergunta número 2, ela está aberta para qualquer um responder. E ela vem de Dani Matiello e Henrique. São duas perguntas que foram remixadas em uma só. Como é que cada um desses projetos ou iniciativas que foram mostrados se sustenta? Eles precisam de doações? Existe alguma forma de comercializar a inovação social colaborativa? E de que forma ajudar uma causa pelo processo colaborativo sem depender de doações? Acho que é uma pergunta que pergunta sobre o mundo for profit, o mundo non-profit, como é que viver além das doações. Voluntários. Well, in the model that I propose, which is not my model, but what I observe from empirical success in the world of free software especially, is that you have this combination of these two institutions. So you have an association that protects the cooperation. That's usually makes donations, like the Wikimedia Foundation does its fundraising. So most of the time they're non-profits, and they try to either fundraise from the public or from the government
or corporate contributions. But they are responsible for the collective. They're not responsible for the individuals contributing to the collective. And unfortunately, there's no other solution for the individuals contributing to the collective than to find at this stage some market-based solution. So you have to find a way to create a service for which there is a real need and that people are willing to pay for. So in my case, for example, I do research reports for corporations or for governments. I do my lectures, I get paid for my lectures. I'm never going to be rich with this, I don't think so. But it's possible. And if you look at free software, you know, it's a real economy, and the open geography is a real economy. I have this other idea, which is maybe utopian, but I call it the partner state idea, which is to reconceive of the public authorities as enabling and empowering social production. So the kind of, you know, if you see that there's a real social need and it's not being done by the market, well then maybe, yes, why not intervene, why not create support structures? You know, that's what we do with artists and with culture. We create support structures. And I consider people like Wikispeed, you know, who create a car that's 5 times more efficient, you know, they should be supported. You know, they shouldn't be suffering and be precarious. They should be, either the market or some other form should make sure that this can happen. There are two notions in this question of sustainability, and the one I would like to speak to is, in particular, is the one of creating communities to help you sustain these projects. So the most successful that Sunlight has done is our project called Open States, where we've created a community, a small community, and it's an as-needed community of state-based developers who have volunteered their time to scrape the state legislative websites and give that information to us so we can put it into a common data format. And that is the sustainability for that project. Otherwise, we would need to have, we have 3 developers who work on this project full time. Otherwise, we'd need to have, you know, another 10 or 15 people who were paid to do that. So very important, I think, to create the communities of people to help you on these tech projects. The Sunlight Foundation is in a very bit of an odd situation. We work a lot with government. We have strong advocacy. So we do not actually take government money. And we feel that that would compromise our independence and our integrity. So we depend almost exclusively on philanthropic institutions to provide support, both individuals and foundations. Which I should add, we list fully on our website as the money comes in. Os sinos estão tocando para o Silvio falar eu agora. acho que tem alguma coisa errada. Juntando essa pergunta com a próxima pergunta que está lá, é para mim, que é como é que a Olimpíada de Jogos e Educação pode ser integrada como sistema público educacional brasileiro? Pergunta da Joana Neto. Isso tem a ver com a pergunta anterior. Rapaz, o negócio é grave, hein? A música aí é radical. Aí é o seguinte, boa parte da expertise, do conhecimento que foi gerado para criar hoje, todo o conhecimento de redes sociais, por exemplo, veio do investimento a fundo perdido, sem fim lucrativo, da Fundação Avina, na que foi, eu acho que a primeira rede social brasileira, o Amigos, né, que era uma rede social. Amigos significava ambiente para interação de grupos e organizações. Foi um investimento da Avina que criou uma quantidade imensa de conhecimento no César, na universidade, gerou várias teses de mestrado e doutorado, ou seja, houve uma inseminação artificial dentro do sistema educacional e de inovação, representado pela universidade e pelo César, das sementes de entendimento de como é que você escrevia uma rede social de alta performance. Então essa foi a primeira coisa. A segunda é que foi feito um spin-off disso para a iniciativa privada, onde o César, que é sem fins lucrativos, é sócio, quando se viu que havia um mercado para isso. Que mercado é esse no Brasil hoje? Secretarias de educação estaduais e secretarias de educação municipais preocupadas com aquele processo de capturar de volta os estudantes para a escola, para o processo de aprendizado, usando a linguagem deles. Então, esse sistema hoje ele é fundeado por recursos públicos,
que fazem com que seja possível, primeiro, ter os servidores, rodar, dar manutenção, operar e evoluir constantemente os jogos e os desafios que estão sendo implementados dentro da hoje. Ou seja, existe como ligar as coisas, existe uma cadeia de valor que pode começar no totalmente not for profit, pode ir para o público aberto e pode ir para o privado. Há negociações em andamentos com grandes redes educacionais nacionais e internacionais para usar essa mesma coisa. E no fim, vai voltar uma parte significativa dele de volta para o público, porque o maior acionista do startup que está colocando esse negócio no mercado é uma instituição sem fins lucrativos que não pode distribuir lucro. Muito interessante. A gente tem uma pergunta 4 da Luciane para a Ellen. Sua instituição e sites só são reconhecidos e respeitados pelos governos estaduais e federais nos Estados Unidos? Eu acho que ela quer saber a influência da Sunlight Foundation fora dos Estados Unidos. It is hard for me to know the range of knowledge about the work of the Sunlight Foundation globally. But what we have found over the last 18 months or so, and remember that we're just 6 years old, is that we've had more and more invitations all throughout the world to present the kind of work that Sunlight Foundation does. So much so that we requested of our board a change in our mission statement so that we would be able to tell the story of the Sunlight Foundation, work with other NGOs on establishing policy norms around the transparency of government information and providing technical exchanges. One of the very successful things that we have done, which is to pick up on all of the new attention to government transparency, is to invite participants to come to an unconference that we hold once a year called Transparency Camp in the United States. And in this last Transparency Camp held in April, we had representatives from 27 countries and 26 states. So our work is being known increasingly more in the global circles, and we participate in the U.S. And Brazilian-driven Open Government Partnership as well.